Olha, o torcedor torce como quer, ele homenageia quem quer. E a gente tem direito de ter opinião também sobre tudo. Eu acho o fim da picada torcedor fazer homenagem a ex-jogador, quando é adversário. O Everton Ribeiro está na história do Flamengo, jogador importante, teve sempre muito respeito por parte da torcida, e a torcida, ele sempre respeitou muito o clube, foi capitão, legal, bacana, acho um cara muito bacana, é muito bonitinho aí o filho dele, que é rubro-negro, garotinho, legal, uma Papai. coisa que viraliza em rede social, beleza, mas ele é adversário, gente, vale a liderança do campeonato. Você acha que a torcida do Bahia vai homenagear algum jogador porque passou no Flamengo, passou no Bahia? Vai, cara, não vai. Se esse jogo fosse em Salvador, é clima de guerra, meu irmão. É clima de guerra, não se iluda. Você acha que a torcida do Bahia, a primeira rivalidade dela é com Vitória, depois é Flamengo, porque tem muito flamenguista, muito rubro-negro lá em Salvador, na Bahia toda. Então, assim, é de uma ingenuidade até. Olha, o Everton é um cara bacana e tal. Agora, homenagem, não precisa xingar o cara, ofender, não. Mas é adversário, cara. Adversário, já foi homenageado várias vezes, porque sempre foi tratado com respeito pela torcida, sempre teve um carinho do torcedor, né? O filho dele, especialmente na rede social, é um negócio muito legal, todo mundo se diverte e tal. Outro dia mesmo, já estava no Bahia, o garoto estava falando em Flamengo e tal, apareceu um vídeo aí. Mas, pô, peraí, bandeira com braçadeira de capitão. O cara tá no outro time, cara. O Bahia é um rival do Flamengo na luta pelo título brasileiro, cara. Até que alguém prova o contrário, tá brigando. Já estamos com 10 rodadas, o Bahia pode ser líder. Sim. Tem investimento, pertence ao Grupo City, que só investe para valer no Manchester City, mas no Bahia tem feito investimentos bem razoáveis, tem um ótimo meio-campo, tem bons jogadores, resistiu à sede de times que tinham olho, aí, alguns jogadores do próprio Bahia, pelo desempenho no ano passado. Então hoje é um jogo muito importante, tem que encarar como se fosse um Palmeiras, um Atlético Mineiro, um Internacional, um Grêmio, um Corinthians em boa fase, um São Paulo, sabe? É um time que é de outro estado, mas o Fortaleza, um time que vem para brigar pela liderança. O clima tem que ser de faca nos dentes e vai para cima. Não pode ser clima de festejar adversário. Isso não existe, gente. Pelo amor de Deus. Cada um torce como quiser, homenageia quem quiser. Mas eu tenho o direito a ter opinião. Se me fez a pergunta, eu estou respondendo. Eu acho o fim da picada. Se eu sou o torcedor da arquibancada, eu vou vaiar o Everton Ribeiro. Ele está no outro time, acabou o jogo. Vão lá, aplaude e tal, pode dar um abraço, beleza. Seguimos. Agora, antes do jogo, durante o jogo ali, cara, é pressão. Não tem negócio de homenagem para ninguém, não. Eu penso assim. Eu sou muito à moda antiga com relação a isso. Sabe? Às vezes o pessoal fica pagando um pau danado lá no exterior, na Europa, quando o jogador adversário volta e a torcida fica aplaudindo. Eu não acho isso legal, não. Você tem que vaiar o cara, pressionar o cara, que eu quero que você erre. Quando você jogou para mim, você era meu ídolo, te adorava, te amava de paixão. Agora não, amigo. Primeiro time, segundo time, terceiro time, quarto time, aqui, sempre o clube em primeiro lugar. Torcedor, ex-jogador e tal. É um apego. Essa geração, tem uma geração de rubro-negros, de dirigentes também, que tem um apego ao jogador, sabe? Você vê, o caso a gente falou aqui da Leila Pereira com o Dudu. Eu achei que ela foi perfeita. Quer ir embora, amigo? Vai. Vai. Ele procurou o Cruzeiro. Quer ir embora, vai. Aqui é o Palmeiras em primeiro lugar. Não está errada, não. Eu acho que ela está muito certa. Mas ele é um ídolo. Então comporte-se como tal. Um ídolo não procura outro clube para procurar sair sem falar com o próprio clube que ele está insatisfeito por alguma razão. Ele procurou, a versão que está até agora, que ninguém desmentiu, foi essa, né? A versão do Alexandre Matos, que ela também repetiu a Leila, e o Dudu não desmentiu. Ele procurou o Alexandre, né? E aí falou que queria novos ares. A partir desse momento, ela ficou desobrigada a tratar com um carinho especial de ídolo, porque ele quer ir embora, vai. Vale para qualquer um. Eu acho que tem que ser assim, porque o É como se o Bruno Henrique, como se o Bruno Henrique, depois de se recuperar, virasse lá pro Flamengo e falasse: olha, eu quero novos ares, quero ir e procurar. E foi o contrário. Foi o contrário, sim. Houve um rumor do interesse do Palmeiras que jamais se confirmou oficialmente, né? Eu não acredito nem um pouco naquilo, que o Palmeiras fosse investir tamanha quantia num jogador com 33 anos, como se falou. Mas houve esse rumor, e o que sempre se falou foi que o Bruno Henrique queria ficar no Flamengo, queria parar de jogar no Flamengo, quer ficar até o final. Essa foi a única coisa que a gente ouviu vindo de pessoas ligadas a ele. Eu mesmo falei com gente ligada que trabalha com o Bruno e falaram, não, ele quer ficar, ele quer ficar, ele quer ficar. Houve um equívoco inicial da parte do staff dele de querer uma recontratação. O Flamengo corretamente rechaçou a ideia, mas aí é negociação. Agora, o jogador queria ficar no Flamengo, demonstrou querer ficar no Flamengo e não ir para outro clube. Entendeu? Então, assim, eu acho que o ídolo tem que ser respeitado. Agora, o Everton Ribeiro, o Flamengo tratou muito respeitosamente. O Flamengo ofereceu a ele 1 ano de contrato, tá? Ele terminaria esse contrato já no ano que vem, com 36 anos, praticamente. Com os mesmos vencimentos, né, Mauro? Sem redução. Exatamente, sendo reserva, já desde o ano passado. E continuaria sendo reserva desse time com toda certeza esse ano. Ele não ia ser titular, com todo mundo à disposição. Talvez agora jogasse nesse período de Copa América. Então, assim, você está pagando bem para um cara que não é nem mais titular. Isso já foi muito respeitoso. E o contrato dele terminaria
às vésperas do 36º aniversário. O do Bruno Henrique termina no dia do 36º aniversário. Então o tratamento foi muito parecido. Muito parecido. Poderia até o Flamengo prorrogar por mais 6 meses, quando eu estivesse ali com quase 36, por mais um ano. Ficaria a critério dos dois lados, se ele estivesse ainda numa boa fase e tudo mais. Então o Flamengo foi muito correto com ele, acho que foi muito profissional, e ele teve uma proposta melhor do Bahia, que interessou mais, ele seguiu, que é um direito do rapaz, de seguir, querer um contrato mais longo, ou tentar novos ares, ou por ser titular, que ele sabe que seria mais difícil do Flamengo, ainda mais com a chegada do De La Cruz, né? Então, assim, tudo foi tratado com profissionalismo, muito respeito. Agora, hoje é adversário, gente. Bandeira com adversário. Duvido que a torcida do Bahia fosse abrir uma bandeira homenageando um jogador, porque o cara tá. Pelo contrário, vê como é que a torcida do Atlético tratou o Léo Pereira. O Léo Pereira foi campeão lá da Sul-Americana, né? Vaiaram, foi o mais vaiado, talvez, porque o Gabigol estava no banco. Direto pegaram no pé do Léo Pereira, porque agora você joga no Flamengo, você não tem mais nada a ver mais com a gente. E pressão, eles não estão errados, cara. Quando você está enfrentando o determinado time, você quer o quê? Para que serve o mando de campo? Para você pressionar o adversário e errar. Fazer pressão, apoiar o time da casa, vaiar o time visitante. E isso, desde que você não fique tacando nada no campo, não agrida ninguém, é do jogo. Não pode fazer que nem o Atlético Mineiro, o pessoal do Atlético lá, né? O menino do Palmeiras, o Estevão, fez o gol e ficaram jogando coisa dentro do campo. Pode mais comemorar o gol? Ah, ele mandou fazer silêncio. E o Paulinho, quando fez para a torcida do Flamengo fazer silêncio dos 3-0 do ano passado? Não tomou cartão, não houve nada. Quer dizer, só pode ir para um lado. Né? No Corinthians, eu vou falar que no Corinthians o cara do São Paulo faz o gol, o jogador do Corinthians reclama que ele comemora. É pior ainda. Isso aí é uma coisa ridícula. O cara torcida única, o sujeito pode nem comemorar um gol. Comemorou com a nossa torcida. Só tem uma torcida, né? Vai comemorar onde, né? Vai enfiar a cabeça na terra, virou avestruz? Se esconder no vestiário? Faz o gol no vestiário, grita lá dentro e volta para o campo. Não existe. Agora, eu sinceramente, acho isso muito despropósito. O jogo de hoje é um jogo grande. Entendam isso. Flamengo e Bahia, se o Bahia mantiver o pique da remada do Flamengo, podem chegar numa reta final de um brasileiro sendo candidatos ao título. São 10 rodadas. Isso significa o quê? Já estão passando aí de 25% do campeonato, né? Já passamos. Isso. 10 rodadas. E o Bahia está lá, pode ser líder. Então, não dá para tratar o Bahia... Até porque os adversários têm bastante focos por causa de Copa América, né? O Bahia pode se aproveitar disso também, né, Mauro? Pode se aproveitar, e o Bahia já enfrentou times difíceis, né? O Bahia já teve uma tabela não muito simples, não. Entendeu? Então, acho que a gente precisa entender o tamanho do jogo de hoje para o Flamengo, para o próprio Bahia. E repito, eu não acredito que um ex-jogador... eu nunca vi um cara jogando pelo Flamengo, sinceramente, eu não me lembro, se alguém disser, me diga, jogando um jogo grande, não é contra time pequeno, um jogo grande do Flamengo, aí o cara é jogador do adversário e o pessoal homenageando. Geralmente é o contrário, como foi com o Léo Pereira. O Bahia já pegou o Atlético Mineiro, empatou, Fortaleza venceu, Criciúma, Botafogo, ele ganhou do Botafogo no Rio, né? Bom lembrar. Ganhou do Botafogo no Rio, o Flamengo perdeu o Botafogo. Ganhou do Bragantino, o Flamengo não ganhou do Bragantino, né? Ganhou do Grêmio, o Flamengo ganhou do Grêmio. Então, o Bahia ganhou do Fluminense, perdeu para o Internacional, logo no começo do campeonato. Enfim, já fez alguns jogos aí contra adversários importantes e está lá na ponta da tabela, brigando pela ponta da tabela. Pode ser líder hoje. Eu vejo dessa maneira, mas, enfim... O próprio Paulinho, 09, falou aqui, ó, vê se o Atlético, mesma coisa que o Mauro falou, vê se o Atlético homenageou o Léo Pereira, os caras vaiaram ele no primeiro e último minuto, saiu, é adversário, falou Paulinho, aqui no nosso clube de vantagem, né, no nosso chat, você que faz parte do nosso clube de vantagem, você pode mandar chat. E o Rafael Barreto, Mauro César Pereira, o melhor jornalista esportivo do Brasil, se um dia marcar uma cerveja especial com fãs no Rio, eu estarei lá, tá aí o Rafael. Mandar um grande abraço pro Helder Martins também, o cara que manda e desmanda na Zona Oeste do Rio, lá em Santa Cruz. Leozão, se quiser dar um pitaco aí, eu tô muito com o Mauro, tá? Nessa questão. Eu acho o seguinte, você pode no final do jogo gritar, Everton Ribeiro, assim, eu não sou bom de rima, né? Gritar o nome dele, Totó, eu te amo. Mas antes, né? Até para não deixar o cara tranquilo, né? Você jogou, sabe disso, né? Até para não deixar o cara tranquilo. Eu acho que tem hora, né? Assim, eu já penso diferente, tá, o Alan? Eu acho que esse aplauso, gritar o nome do Everton Ribeiro não vai mudar em nada, até porque quem resolve a parada dentro de campo são os atletas, né? Os atletas do Flamengo não podem entrar abrindo, né, as pernas, vamos dizer assim, no popular, para o Everton Ribeiro, né? Tem que chegar, se tiver que dar uma chegada, vai chegar, né? Se tiver que dar uma machucada, vai machucar, né? Então, acho que a torcida, antes ou depois, não vai influenciar, tá? Não influencia. O negócio é dentro de campo,
né? São os marcadores ali, no caso, o Jefferson jogando como volante, ou o Alan e o Ortiz de volante marcando o Everton Ribeiro, né? Que vem jogando de uma certa forma diferente nesse Bahia. Não pode... Desculpa, não pode pedir igual o Felipe Luiz fez, para não expulsar o Rodinei quando o Rodinei estava no Inter, né? Justamente, ali, meu camarada, eu vou defender meu pão, e ele defende o dele. Né? Se eu tiver que dar uma chegada, eu vou chegar. Né? Se tiver que dar uma machucada, eu vou machucar. Né? Tudo dentro de uma normalidade, uma lealdade. Então, acho que o torcedor não entra em campo, como a gente sempre fala, né? Gera uma sinergia na arquibancada, mas quem resolve dentro de campo são os atletas. Então, o torcedor, antes ou depois, né, tá na dele. Se quiser vaiar também, não tem problema. Mas os jogadores não podem, de certa maneira, tentar aliviar. E aí eu concordo com você, com o próprio Mauro. É um jogo da rodada. É um jogo realmente que vai nortear aí a tabela do Campeonato Brasileiro. O Flamengo tem tudo para vencer esse Bahia. É só entrar ligado. O torcedor faz o que ele bem entender, antes, depois, durante. Volta a falar, o torcedor não entra em campo. Quem entra em campo são os atletas.